Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E estou até meio ruim, com esse tempo de poluição não é brincadeira. Aqui a poluição tá brava. Quer dizer, não é só aqui, é no Brasil inteiro. Mas parece que o governo não está vendo isso, porque ainda não se tocaram do que está acontecendo no Brasil. Agora vamos aos fatos. Tem algumas coisas que acontecem no Brasil que não acontece no resto do mundo, porque são coisas assim que o absurdo é tão grande que só acontece no Brasil. Por exemplo, a maior vergonha é o que vai acontecer ou está acontecendo na Assembleia Legislativa da Bahia. Bom, eu não vou dizer que só poderia ser na Bahia, porque em São Paulo também aconteceu a mesma coisa na Câmara Municipal de São Paulo com os vereadores de São Paulo. E na Bahia está acontecendo na Assembleia Legislativa. Sabe por quê? Os baianos estão dando uma comenda, chamada Comenda 2 de Julho, a um dos maiores estelionatários religiosos que tem no Brasil. Quer dizer, um dos maiores ou o maior. É o tal de Malafaia. Como é que pode um deputado, o cara foi eleito, é um representante do povo baiano, como que ele pode ter uma atitude, o tal do deputado Samuel Júnior, ele dá uma comenda 2 de julho ao estelionatário, porque esse é um estelionatário religioso, ao Silas Malafaia. Bom, isso representa a maior vergonha que já deputados na Assembleia Legislativa da Bahia já cometeram em toda a história baiana. Agora, a concessão da comenda 2 de julho ao tal de Malafaia e essa proposta pelo deputado Samuel Júnior, do Republicano, partido que apoia o Bolsonaro. Agora, isso é uma afronta à legitimidade dessas honrarias. Agora, a justificativa do deputado de enaltecer relevante serviço prestado à sociedade brasileira e à defesa da família e da heteronormatividade, diz o tal de deputado bolsonarista. Agora, é crucial destacar que a relação de Malafaia enquanto manipulador da fé, inclusive, olha bem, ele está envolvido com aquele ato terrorista de 8 de janeiro. E tem outra, é homofóbico.
E ele está ligado a essa extrema-direita fascista brasileiro. Essas informações é do site 247, que por sinal é onde é feito as melhores reportagens, inclusive atuais no Brasil. Porque o 247 realmente impressiona em termos de trabalho jornalístico. Agora, voltando ao tal de Malafaia e Assembleia Legislativa da Bahia, o que é uma vergonha. Agora eu pergunto o seguinte, e os outros deputados? Lá todos os deputados são bolsonaristas e fascistas, porque o Bolsonaro é fascista. Agora, os deputados, não tem um deputado lá que tenha mais ou menos aquela massa cinzenta na cabeça, que chama encefálica? Ou a população votou nesses deputados também porque não tem a massa encefálica? Porque esse deputado Samuel Júnior, ele representa o povo baiano. E será que a população baiana aceita dar essa comenda a esse estelionatário religioso? Que o negócio dele é tomar dinheiro do fiel, porque é isso que ele faz. E tem outra, é um fascista. E ele não quer o bem do Brasil, ou o bem dos brasileiros, porque o objetivo dele é outro. O objetivo desse tal de Malafaia é pregar o ódio no Brasil. Não é nem pregar a fé, pregar a palavra de Deus, que eles usam o nome de Deus para tudo. Mas esse pessoal todo, eles têm o Satanás na cabeça. Eu não vou nem falar de coração, porque o estelionatário, normalmente, ele não tem nem sensibilidade de se colocar no lugar do outro, porque ele acha que o outro é um idiota. Por isso que ele toma o dinheiro do outro, porque ele classifica todo aquele pessoal que está ao redor dele como idiota. E esse deputado deve ser um deles. Porque só um deputado idiota, igual a esse Samuel Júnior, que é deputado do Republicano e representa o povo baiano na Assembleia Legislativa da Bahia, é que faz uma idiotice dessa de dar uma comenda que tem tanto significado, que representa os heróis baianos, a dar uma comenda dessa a um estelionatário, o tal de Malafaia. Agora, isso é o fim da picada. É o fim da picada. E tem outra. O Malafaia, ele tem um histórico de declarações
e ações homofóbicas. É incompatível com os valores de liberdade e justiça. Inclusive que a Comenda 2 de julho simboliza. Agora, esse tal de Malafaia tem sido alvo, inclusive, de diversas acusações que questionam a sua idoneidade. E tem outra. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, envolvimento nos atos antidemocráticos, incluindo discurso que questiona a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, porque ele incita a população contra as decisões judiciais. Esse estelionatário Malafaia, ele não apoia a democracia, porque o que acontece? Ele é contra a liberdade do povo. Ele patrocinava, inclusive, e incentivava aqueles bolsonaristas fascistas a dar o golpe de Estado contra a nossa democracia, contra a liberdade. E tem outra, as suas ações e discursos inflamados contra as instituições democráticas representam uma ameaça direta ao Estado de Direito. Inclusive, ao incitar a população contra o judiciário e promover desconfiança nas instituições, elimina os pilares fundamentais da democracia brasileira, demonstrando o seu caráter maligno, elitista e antipopular. Agora, esse tal de Malafaia está diretamente envolvido em uma conspiração antidemocrática. As suas declarações e ações e fomenta, inclusive, ambiente de instabilidade e violência na política brasileira. E a incitação ao ódio, porque ele propaga o ódio. E tem outra, inclusive a desobediência civil, são as características da sua conduta e atuação. E tem outra, ele coloca o risco da nossa paz social e da ordem pública, porque o negócio é o seguinte, ele prega o ódio. E tem outra, patrocina e participa dos atos antidemocráticos. E tem outra, é um bolsonarista de mão cheia. E tem outra, as relações desse tal de Malafaia, inclusive, ele é ligado ao genocida. Sabe quem é o genocida? Aquele inelegível, conhecido lá como Bolsonaro. Agora, esse tal de Malafaia, inclusive, que ele é apoiador e amigo do tal de Bolsonaro. Esteve, inclusive, ao lado do genocida em diversas ocasiões, defendendo as posições reacionárias e fascistas. Agora,
dar uma comenda 2 de julho a um estelionatário religioso como esse tal de Malafaia é um desrespeito à memória dos heróis baianos e os valores que essa, inclusive, honraria representa. Agora, faça o meu favor, a Assembleia Legislativa da Bahia, especialmente a bancada progressista, tem que tomar uma providência, a não ser que não tenha. Porque eles devem ter aprovado isso. Porque uma comenda, quando vai se dar na Assembleia Legislativa, tem que ser votada. E cadê os deputados progressistas? Eles têm que reaver essa decisão. E tem outra. Essa comenda, 2 de julho, ela é reservada para aquelas pessoas que verdadeiramente merecem. Agora, honraria destinada a personalidade que nunca contribuiu com nada, nunca fez absolutamente nada de útil, tanto para a população baiana como para a população brasileira. E tem outra, é um cara que luta contra a democracia, contra a liberdade do povo baiano. Agora, os movimentos progressistas da Bahia e direitos humanos, inclusive, devem tomar uma providência, uma decisão. Porque é o fim da picada dar essa comenda a esse estelionatário Malafaia. E tem outra, é fundamental que a população se mobilize para impedir que os deputados que deveriam representar os seus eleitores, que é o povo baiano, tomassem atitude igual a essa. Porque isso é o fim da picada. Esses deputados estão fazendo o quê? Que aprovaram uma coisa dessa. Eu acho que a população civil tem que tomar providência. E tem outra, a população tem que lutar pela preservação dos valores democráticos e dos direitos humanos. Agora é o fim da picada, é essa atitude desse deputado da Assembleia Legislativa Baiana, para dar essa comenda 2 de julho a um idiota desse. Agora, essa decisão, inclusive, de conceder essa comenda a esse estelionatário, ela, inclusive, ignora o clamor da população e a opinião pública. Inclusive porque eu acho que a maioria repudia essas ações. Agora, a Assembleia Legislativa da Bahia deve ouvir a voz do povo. Não é porque o povo votou neles que o povo vai aceitar essa idiotice desse deputado. Porque esse deputado está cometendo um crime contra a população.
Porque a sociedade baiana, inclusive, conhecida inclusive pelas lutas, pela resistência, não pode aceitar passivamente essas decisões, inclusive essa decisão desse deputado. E tem outra. Eu acho que a sociedade, inclusive os setores, se unam num movimento de repúdio a esse comportamento desse deputado e da Assembleia Legislativa que aprovou esse projeto. Porque isso foi de comum acordo com os deputados. Os deputados aceitaram. Então, aqueles deputados que têm um pouquinho mais de inteligência têm que tomar uma atitude. Porque não é justo. A história da Bahia é marcada por lutas, por conquista. E tem outra, em prol da liberdade e da justiça. Agora, conceder uma honraria tão significativa a alguém que representa o oposto desses valores, isso é uma traição. Inclusive a memória dos heróis baianos. Agora, a Assembleia Legislativa tem que se tocar disso. E tem outra. Ela tem a responsabilidade de preservar a integridade e os significados da honraria que concede. Permitir que um estelionatário religioso como esse Silas Malafaia receba essa comenda 2 de julho, isso é um erro grande. E tem outra, esse erro tem que ser corrigido agora, imediatamente. Agora, a mobilização popular e a pressão social tem que tomar providência. E tem outra, tem que preservar os valores democráticos. A sociedade baiana deve se levantar e exigir que esses deputados da Assembleia Legislativa da Bahia revoguem essa decisão. Porque isso é o certo. Quer dizer, o certo era nem votar uma proposta dessa. Agora, já que votaram e passou, tem que ser revogada. Porque a comenda 2 de julho deve ter um símbolo de orgulho e honra para o povo baiano. E não uma ferramenta de legitimação de uma figura controversa, um estelionatário desse. Agora, a Assembleia Legislativa tem o dever de garantir essas honrarias apenas à pessoa que realmente merece. Agora, a Bahia, que terra da resistência, da luta, não pode permitir uma história de seus, inclusive os seus valores, sejam manchados por uma decisão totalmente idiota e equivocada de um deputado reacionário e fascista e ser aprovada por um bando de idiota, porque é o que tem na Assembleia Legislativa, porque senão eles não teriam aprovado isso. Agora, a sociedade baiana deve se unir
e lutar pela revogação dessa concessão, essa comenda 2 de julho a esse estelionatário evangélico, fascista, que inclusive era um dos financiadores e ativista daquele ato terrorista de 8 de janeiro. Inclusive tem processos contra ele. Agora, na Bahia diz que tem um ditado que a Bahia fascista não se cria. Eles dizem isso, mas está provando o contrário, que na Assembleia Legislativa só tem fascista. Porque esses fascistas foram criados na Bahia. E eles que aprovaram essa comenda 2 de julho, inclusive ao estelionatário religioso, o tal de Malafaia. Agora isso é o fim da picada. É o fim da picada isso. Não tem sentido. Não tem sentido a Assembleia Legislativa aprovar uma coisa dessa. Ou são todos fascistas? Será que não tem ninguém lá que tenha um pouquinho de massa encefálica? Diz que o deputado são representantes do povo que o elegeu. Mas eu acho que muita gente daqueles que elegeram esses deputados jamais imaginariam que eles iam tomar essa atitude de dar uma comenda a um cara que é contra a democracia, que é um fascista, que apoiou, financiou e incentivou os atos terroristas do dia 2 de janeiro. Sabe para quê? Qual era o objetivo? Era dar um golpe de Estado na nossa democracia. E esses deputados estão querendo homenagear um fascista que participou, incentivou aqueles atos terroristas que quiseram dar o golpe de Estado. Agora, sabe por que eles queriam dar ou querem dar o golpe de Estado? Para implantar no Brasil uma ditadura militar, porque é isso que eles querem. Porque o genocida tem isso como sonho, ser ditador do Brasil. Só que ele esqueceu que nós já tivemos ditadura militar no Brasil. E nós não queremos mais ditadura militar no Brasil. Porque nós sabemos qual é o resultado da ditadura militar. E só sabe aquele que sentiu na carne. Então nós não queremos. Então vou até falar novamente. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Vou até repetir para ficar gravado. Ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam. Inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo acabar com o Brasil, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.